Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou proprietária da Escola Bela Náutica. Este é o meu canal oficial no YouTube. Convido vocês a se inscreverem, curtir bastante esse canal e me acompanhar por aqui, porque aqui nós teremos muitas atualizações. Vamos lá? Cabos. Os cabos, eles são as cordas de um barco. Presta atenção. Eu falei, são as cordas de um barco. Mas nunca utilize o termo corda, tá bom? Não existe corda. O nosso comandante Luquini, que é da nossa equipe, ele fala que existe a corda do relógio e a corda do sino, somente isso. Então, nas aulas ele fala, não falem a palavra corda. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em negrito, tá bom? Então, ó, eu vou falar um pouquinho, vocês vão acompanhando pela imagem, tá? Pessoal, os cabos de uma embarcação, eles são muito, mas muito importantes para você navegar de uma forma segura e sem sustos, tá? Sem sustos. Para vocês entenderem melhor, eu falo corda para vocês saberem, corda, cabo, corda, mas não é para usar o termo corda, tá? A bordo das embarcações não existem cordas, como eu disse, exceto do relógio e do sino, tá? Que a gente às vezes utiliza. Tudo é cabo, tudo no que tiver na embarcação. Olha, aqui tem alguns exemplos. Esta parte aqui de través, espinho de popa, lançante de popa, proa, etc. Eu vou falar num outro vídeo separado. Para não ficar uma coisa muito cansativa também. Voltando aqui ali. Cabos de fibras vegetais, sisal, linho, algodão e outros eram usados antigamente. Eles foram substituídos, tá? Por cabos mais caros, mais cabos melhores. Tá? Com uma resistência muito maior, uma durabilidade muito maior. Eles foram substituídos, pessoal, por cabos de fibras sintéticas, como eu acabei de falar, bem mais caros, porque eles não apodrecem, tá? Eles têm uma resistência aproximadamente 6 vezes maior do que os que eram utilizados antes. Com os anos, com o passar dos anos, as embarcações cada vez estão mais sofisticadas. É só você dar uma olhadinha lá, né? Quando você vai navegar. Uma mais linda que a outra. E tudo subiu. O valor patrimonial delas também aumentou demais. Portanto, a navegação segura e sem sustos também é uma questão de cuidado e zelo pelo seu patrimônio. Pessoal, espia. O que são espias, tá? Primeiro eu vou ler para vocês, para depois eu explicar. A espia é um cabo usado para amarrar uma embarcação ao cais. Vamos dizer assim. As espias, elas compõem o conjunto de cabos que tem a função de atracar a embarcação à terra firme ou a outra embarcação. Terra firme, cais, um pier, olha aqui na foto, tá bom? Então, o que são espias? As espias, gente, elas são usadas quando você vai atracar a embarcação, tá? São cabos de amarração, ou você pode até falar que eles são cabos de atracação, cabos de amarração ou atracação, certo? Você pode também pensar da seguinte forma. Eu vou falar à frente, né? Nós temos as espias e as amarras. Então, pensa que a espia é o contrário. É porque a gente pensa assim, amarrar, vão amarrar. Não, as espias são cabos usados para amarrar. Tudo bem? Aqui é uma perguntinha para vocês terem noção de como seria na prova de vocês. Tá? Eu já disse em slides anteriores que são compostas, a prova é composta de 40 questões de múltipla escolha,
sendo que vocês têm que acertar 20 questões. O que são espias e para que servem as espias? Letra A. São cabos de aço ou ferro que servem para prender as amarras, as âncoras em embarcações de esporte e recreio. São cabos, letra B, de amarração usados na faina. Faina é um termo que os militares utilizam, que é o fato de você... É uma ação, né? Usados num trabalho, numa ação de atracar uma embarcação. C. São cabos de retinida animal, vegetal ou sintética, que servem para prender a embarcação no fundo. D. São retinidas, que servem para conduzir os cabos de amarração. Letra E. São correntes de metal usadas para ligar o navio à âncora. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? B, de bola. O que são espias e para que servem? Vamos lá? São cabos de amarração usados na ação de atracar uma embarcação, como eu disse, em terra firme ou a outra embarcação. Tudo bem? Pessoal, são cabos com que se amarram uma embarcação. Ficou bem claro. É simples, não é? Vamos lá. Ah lá, já tinha adiantado, né? Já tinha dado um spoiler para vocês, né? Amarra. Amarra é um cabo usado para largar, que é soltar a âncora e fundear um barco. A amarra pode ser 100% de corrente, pode ser corrente mais cabo de fibra ou somente o cabo de fibra. Olha aí, ó. A primeira imagem, corrente mais cabo de fibra, dá para ver certinho, né? A segunda, o cabo de fibra sintética, aqui, ó. E o terceiro, só corrente. Tudo bem? Qual a função da amarra? Lembra que não é amarrar. Amarrar é a espia. Legal? A função da amarra é ancorar o barco e mantê-lo relativamente, vamos falar bem fácil, parado na água. Ancorar o barco e mantê-lo parado na água. Elas servem para quê, então? Para soltar a âncora e fundear uma embarcação. Tá? Para ancorar uma embarcação, pessoal. Próximo. É uma perguntinha também. Existem umas regrinhas quando a gente fala de amarra, tá? Simples, pessoal, simples. Mas qual é a regra simples, genérica, para se determinar a quantidade de amarra a se largar num fundeiro normal? Largar é soltar. Qual é a regra simples? Letra A. No mínimo, 2 vezes a profundidade do local, a quantidade da amarra deve ser. B. No mínimo, 1,5 vezes a profundidade do local. Letra C. No mínimo, 3 vezes a profundidade do local. No mínimo, 6 vezes a profundidade do local. Ou no mínimo, 4 vezes a profundidade do local. Pessoal, isso é decoreba, tá? Não tem como eu, alguma coisa inventar. Vamos lá, Isabela, inventa alguma coisa criativa, né? Não dá, é decoreba. Tá? A regra simples é, no mínimo, 3 vezes a profundidade do local. Olha lá, atenção em amarelo, né, destacado. A prática comum de largar a amarra com comprimento equivalente a 3 vezes a profundidade do local onde você vai fundear só vale para barcos com amarra de corrente e para fundeio temporário. O que seria um fundeio temporário? Um fundeio rápido, tá? Você vai ficar um pouquinho lá, umas horinhas, vai passar o tempo, né? Aí sim você vai utilizar no mínimo 3 vezes a profundidade do local. Quando houver risco de mau tempo ou o fundeio for muito demorado, qual é a regra para se largar a amarra? Com total segurança da embarcação não sair daquela posição.
tá? Eu não falei que é para a embarcação ficar parada na água? Letra A, 8 vezes a profundidade local, 5 vezes a profundidade, 6 vezes a profundidade, no mínimo 8 vezes a profundidade local e no mínimo o dobro da profundidade. Letra alternativa B, 5 vezes a profundidade local. Pessoal, é aquilo que eu falei, tá? Se vocês querem ficar muitas horas ou mesmo dormir, né? O correto é procurar um local afastado da margem, um local mais afastadinho, tá? Seja praia, seja pedra, e largar, soltar no mínimo 5 vezes a profundidade do local, tá? Então, a regra simples é 3 vezes e a regra, se fundeio for demorado, 5 vezes a profundidade do local.